maçante, né? Quando vocês forem assistir o vídeo. Ok? Então vamos lá, dar início aqui a nosso conteúdo de mecânica dos fluidos. Eu vou sempre procurar manter mesma sequência nas duas turmas, ok? De conteúdo. Pode ser que aconteça de algum dia eu desandar um pouquinho, mas vou tentar manter a mesma sequência. Então, como eu vinha falando para vocês, a gente vai começar aqui o curso de mecânica dos fluidos. E aí, de que se trata, né? Do que trata mecânica dos fluidos. Primeiro, aqui a professora Camila coloca, como eu disse, eu estou usando os slides dela, porque eu estou usando um slide padrão para os dois, certo? Mas aí eu vou falar rapidinho aqui, né? O meu contato tem lá no SIGA, né? Aí está o contato dela, mas tem o meu contato no SIGA, certo? Meu telefone eu posso colocar depois o telefone institucional, que inclusive é o WhatsApp, mas eu evito porque, como eu estou na direção, então eu já recebo muita coisa todo dia, mas eu procuro responder sempre e-mail e tal, então pode mandar por e-mail, se depois eu vi que o ritmo não está dando certo, mas deu certo no semestre 2020.5, então, que era mais rápido, né? Um semestre mais corrido, então acho que vai dar certo agora também. Eu tenho graduação em Engenharia Química, como eu disse na outra turma, eu sou seminovo em relação à professora Camila, né? Eu terminei em 2000, Engenharia Química, e o meu mestrado eu terminei em 2002, certo? Também na UFRN, na Engenharia Química. Coincidentemente, a gente tem formação similar, né? Ela também é Engenharia Química. Meu doutorado eu terminei na USP em 2008, né? E a diferença é que a professora Camila já entrou no IFRN, depois veio para cá, mas eu não. Eu entrei na Universidade Federal de São Paulo como professor, depois eu vim redistribuído para a UFRN, para a ECT. Bom, quem precisar de mais informações, o currículo Lattes, vocês sabem lá como procurar, né? Meu nome completo tem na turma. Minhas áreas de pesquisa são especialmente na área de tratamento de efluentes industriais, remediação de solos, a parte de fluido dinâmico e escoamento hipersônico também, a parte de estudo de atmosfera, né? E aí também na parte de extensão, a parte de educação, a parte de meio ambiente, de história e memória, né? Então tem uma formação bem diversificada nesse aspecto. E além disso, eu também atuo, vocês sabem, né, na gestão, desde que eu cheguei na UFRN, eu atuei na curricularização da extensão, na Pró-Reitoria de Extensão. Depois eu fui para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, na Diretoria de Atividades Estudantis, Coordenação de Esporte e Lazer. E depois disso eu fui para a direção da ECT, onde estou e devo ficar até 2023, se Deus quiser e permitir. Bom, então vamos lá. O que é o que é necessário? Quais são as competências e habilidades que a gente espera que vocês tenham no final do curso? É que vocês consigam demonstrar todos os conhecimentos dos fundamentos necessários para vocês aplicarem a teoria e as metodologias para solucionar problemas clássicos, tanto de estática, o fluido em repouso, como dinâmica, o fluido em movimento, para a solução de problemas de mecânica dos fluidos. Dimensionamento de bombas, de turbinas, dimensionamento de projetos hidráulicos, dimensionar tubulações, calcular vazões, certo? Dimensionar diâmetro de tubulações, certo? Calcular uma série de coisas que vocês vão precisar para saber como usar na indústria e até em projetos de casas mesmo, certo? De projetos hidráulicos, né? Hidráulicos ou projetos de transmissão de fluidos ou de energia, certo? Aqui tem a ementa do curso, eu não vou repetir a ementa do curso, ficar dizendo aqui coisa que você já tem isso no SIGA. O que é importante para vocês saberem vocês para as provas, né? A ementa do curso é
o ponto 1 e o ponto 2 para a primeira prova, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5 para a segunda prova, o ponto 6, o ponto 7 e o ponto 8 para a terceira prova, certo? Então, 1 e 2, primeira prova, 3, 4, 5, segunda prova, 6, 7 e 8, terceira prova. As datas que eu passei para vocês são previsões e até terça-feira a gente resolve isso. Essas enquetes que eu coloco aí que serão realizadas, na verdade eu prefiro que vocês até terça-feira me digam, não, professor, está batendo com tal prova, né? Se for uma prova fácil, tipo equações diferenciais, eletricidade aplicada, computação numérica, a gente deixa na mesma data, né? Se for uma prova difícil, aí a gente muda, ok? Então, por favor, me digam, tá? Porque para mudar em cima da hora é bem mais difícil, ok? Outra coisa, eu quero deixar bem claro, gente, vocês disseram que fizeram disciplina de semestre remoto. Quem não fez, pode perguntar a quem fez. É muito mais puxado o ensino remoto, tanto para vocês como para a gente, certo? Quem fez disciplinas, quiser dar aí um depoimento, né? Pode dizer. Pode abrir o microfone e falar como foi esse ensino remoto. É muito mais puxado. Vocês têm muito mais matéria. A gente acaba puxando mais de vocês. Por quê? Porque a gente não tem certeza. Na aula presencial, eu olho e vejo se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Agora eu não estou nem vendo o rosto de vocês. Eu não consigo saber se o olho de vocês está tremendo, se o queixo de vocês está caído, se vocês estão olhando do lado. Não sei nem se vocês estão olhando na tela, né? Então, o que acontece é que vocês precisam realmente ter mais material. Eu passo mais exercício. Acaba sendo mais puxado para todo mundo, inclusive para nós professores também, é mais trabalhoso. Quem trabalha aqui, eu acho que alguns de vocês trabalham, sabe que trabalha, se estiver trabalhando no sistema remoto, sabe que esse trabalho remoto acaba sendo mais puxado para todo mundo também. Então, não se assustem, né? Principalmente quem não fez disciplina no semestre remoto, porque vai ser puxado mesmo. Estudem sempre. Quem fez no sistema remoto viu a correria que é, porque também foi muito rápido, né? O semestre muito rápido, um mês a gente teve que fazer tudo. Mas esse agora também vai ser rápido, apesar de que não é tão rápido, mas vai ser. Esse ano é um ano diferente, minha gente. Esse ano não vai ser esquecido nunca, né? Eu sempre acho que cada ano a gente, não, ano que passou vai ser um ano inesquecível, mas parece que tudo está só piorando, né? Então não pensem que vocês vão conseguir levar no mesmo ritmo que estava antes, não. Não vai ser possível, certo? Então, por favor, mantenham estudando. Todo dia é dia de estudar. Não percam o ritmo. Procurem, falem com a gente, falem com os colegas, certo? Falem com os monitores, né? A bibliografia. Todos esses livros que a gente está sugerindo são fáceis de achar. O mais dificilzinho é o último, os dois últimos. Tá? Os dois últimos, porque o penúltimo é um livro que não é tão usado, por isso que ele não é tão fácil de achar. E o Verde é um livro muito grande. Ele é um livro muito grande, tem umas 1000 páginas. Então as pessoas têm preguiça de escanear ele. Mas se você conseguir os 4 primeiros, você já está muito bem munido, muito bem municiado de material, certo? O Fox, que é o primeiro, é o mais conhecido e o mais utilizado no Brasil inteiro, certo? Eu não gosto muito de dizer tal livro é o melhor. Isso é muito relativo. Todos eles têm todos os conteúdos. Eu, na verdade, dos livros gosto mesmo é dos exercícios, certo? Então, não vou dizer a vocês qual é o melhor. O Fox é aquele que segue a sequência igualzinha do que a gente segue, tá? Mas todos eles têm os materiais que a gente precisa, ok? São fáceis de achar na internet, então não vou nem passar para vocês, porque são fáceis, ok? Além disso, tem essas aulas no YouTube aí, ó, da USP, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, para quem não tem problemas com inglês, do MIT e do site Engenharia e Companhia. Todos eles têm materiais bastante interessantes. Só em alguns deles, por exemplo, na Universidade Virtual, eu acho as aulas um pouco devagar, assim, maçantes. O professor às vezes é meio cansativo, mas tem gente que gosta que seja mais devagar. Então vocês podem olhar, procurar, fiquem à vontade, certo? Não se prendam só às nossas aulas, não.
Existem também algumas outras apostilas, por exemplo, podem conseguir outras, né? Você procurando na internet você vai encontrar várias. Algumas de institutos federais também são boas, tá? Mas algumas que a gente sugere aí, a apostila do professor Raimundo Calazans, lá da Federal da Paraíba, do professor Jorge Vilar, da PUC do Rio Grande do Sul, e a professora Mara Nilza Stanislau, da PUC Minas. É só botar no Google que você encontra, ok? Então, fazendo uma pequena introdução sobre o escopo da mecânica dos fluidos, né? A gente vai fazer esses 4 tópicos hoje. A mecânica dos fluidos, ela é usada no estudo dos fluidos tanto em repouso como em movimento, certo? E da interação entre os fluidos e os sólidos ou outros fluidos na fronteira. Então, por exemplo, da interação da água do mar com a atmosfera, da interação da água com a tubulação por onde ela passa, da água com o rio, da água com o canal, da água com o navio, da água com o submarino, do ar com o veículo que está em movimento, do ar com o avião, do ar com o foguete que está se movimentando e assim por diante. Então, essas interações, né, elas estão relacionadas com a mecânica dos fluidos. Veja que tanto pode ter o fluido em movimento como o fluido em repouso, né? Quando um nadador começa a se movimentar na piscina com a água parada, inicialmente a água está em repouso, mas o movimento do nadador vai pôr essa água em movimento. Então você tem as duas situações, estática e dinâmica de fluidos envolvidas, certo? Então a gente vai estudar um pouco sobre estática inicialmente, depois sobre dinâmica. Então a primeira unidade vai falar sobre alguns conceitos fundamentais, viscosidade, densidade, algumas coisas que vocês precisam saber. E aí já vamos entrar na parte de estática, que é o fluido em repouso. Da segunda unidade diante, aí a gente vai estudar dinâmica, que é o fluido em movimento, certo? Algumas aplicações típicas da mecânica dos fluidos na engenharia são, por exemplo, aquela que em todo canto que você for, você vai encontrar. Rede de distribuição de fluidos. Não é só nas cidades, por exemplo, nas cidades a gente vai encontrar, toda cidade tem rede de distribuição de água, né? E de coleta de esgoto. Toda cidade tem. Mas, por exemplo, ventilação em edifícios urbanos e industriais, né? Seja por ventilação normal, né, natural, ventilação forçada, utilizando ventiladores ou aqueles grandes ventiladores, ou por ventilação por ar-condicionado, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, lá na ECT, todos vocês já devem ter se deparado com a situação de vazamento de água pelos ar-condicionados, né? O que é aquilo? Aquilo é um erro de projeto. Quando a ECT foi projetada, o arquiteto o projetista, ele não projetou ar-condicionado, certo? E nem conversou na época com quem projetou o ar-condicionado, certo? É muito importante vocês perceberem que não houve essa conversa entre o arquiteto e o engenheiro mecânico que projetou esse ar-condicionado, certo? Então, veja só, quando o arquiteto projetou o prédio, ele mandou construir e tal, construiu. Depois de construído, eles lembraram que precisava de ar-condicionado. E agora, o que é que a gente vai fazer? Para fazer os ar-condicionados com aquele sistema que tem lá, precisou se perfurar alguns pontos no prédio para passar a tubulação, porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ar, condensa essa umidade e essa água precisa ser jogada em algum lugar. Então, a forma de jogar essa água é através de tubulações, né, mangueiras ou tubulações que jogam essa água para algum lugar. No caso da ECT, os furos que foram feitos no concreto não podiam ser maiores do que uma bitola de 3/4 para passar mangueiras ou tubos de 3/4. Né? Mais do que isso ia danificar a estrutura do prédio. Aí o que acontece? A água que condensa no terceiro andar já lota, já completa um tubo de 3/4. Aí ele vem descendo, se junta com a do segundo andar, que completa 3/4. Se junta com a do primeiro andar, que completa 3/4. Se junta com a do térreo, que completa 3/4. Só que o tempo todo esse tubo é de 3/4. É como se você tivesse uma caixa d'água de 1.000 litros, enchesse 1.000 litros no terceiro andar, com mais 1.000 no segundo, 1.000 no primeiro e 1.000 no térreo. Ele vai transbordar. Por isso que a maior parte dos vazamentos acontece no verão.
Por quê? A umidade do ar está mais alta e os ar-condicionados estão funcionando na maior plenitude. Então você tem uma maior condensação de água, condensa muita água, o fluxo não dá conta, a quantidade de vazão é maior do que os tubos e aí você tem vazamentos. Percebem? Erro de projeto. Não é isso? Não tem como consertar, porque para fazer isso teria que aumentar a bitola dos furos para aumentar a quantidade de tubos ou a bitola do tubo que passa. Só que para fazer isso você tem que aumentar a quantidade de perfurações, o que comprometeria a estrutura do prédio. Certo? Então já era para ter pensado nisso na hora que construiu, da hora do projeto do prédio. Ok? Se vocês forem tendo qualquer dúvida ou observação, podem interromper, viu? Fiquem à vontade. Então, outra área que é muito importante estudar a mecânica dos fluidos são os meios de transporte. Resistência ao avanço, suspensão de aeronaves, propulsão de aeronaves e de navios. Por exemplo, todo navio submarino, ele é meio pontiagudo na frente, exatamente para evitar que você tenha o chamado corpo rombudo, né? E você tenha um maior arrasto, né? Uma maior força contrária ao seu movimento. Imagine se o navio fosse chapado na frente, você ia ter maior força de arrasto e a máquina ia funcionar, né? As turbinas iam funcionar, os motores iam funcionar com mais força, gastar mais energia para poder se movimentar. Então, o navio tem aquele formato tipo de lâmina na frente, exatamente para poder facilitar o seu movimento. Assim como foguetes, aviões, eles têm aquele formato mais aerodinâmico, exatamente para poder cortar o fluido, né, no caso o ar, com mais facilidade. Né? É só você imaginar, por exemplo, quando você coloca uma pena ou uma folha para cair, ela vai cair, né, com paraquedas, ele vai cair com maior resistência ao ar do que se você colocar uma flecha caindo, certo? Porque tem um formato mais aerodinâmico, a flecha vai ter menor resistência do ar. Compreendem? Veículos que têm menor resistência ao ar têm formato mais aerodinâmico. Jamais você botando para competir um carro como esse azul aí com a Kombi, por exemplo, você vai ter a Kombi, mesmo que você bota o mesmo motor na Kombi, a Kombi vai conseguir alcançar a velocidade desse carro azul. Por quê? Porque o formato aerodinâmico permite que o carro azul tenha menor resistência ao ar do que a Kombi, certo? Além disso, tem uma outra questão também. A Kombi é um carro mais alto, então passa mais ar embaixo da Kombi. A tendência, se ela aumentar a velocidade, é jogar o carro para cima. Veículos que correm a altas velocidades tendem a ser mais rebaixados para poder permitir que a quantidade de ar embaixo dele seja menor, porque se for muito ar por baixo, pode jogar o carro para cima. Certo? Quem já viajou na estrada, por exemplo, e passou, e estava numa velocidade razoavelmente alta, e passou do outro lado um caminhão, uma carreta, você sente o seu carro perder estabilidade. Exatamente por causa disso. A carreta vem e traz muito ar, joga para debaixo do seu veículo, aí seu veículo sai um pouco do piso, certo? Aí vem o cara e diz assim, vou comprar um Gol 1.0 ou um Fusca e rebaixa, né? Falta motor, não adianta rebaixar o carro porque ele não vai correr sem motor, né? Ou então compra um carro de carga, um Saveiro e rebaixa. Também, me desculpe, não é inteligente, você está perdendo dinheiro. Então, quando você for fazer alguma coisa desse tipo, pelo menos tenha motor para poder rebaixar, né? Além disso, tem outra questão também no Brasil, né? Rebaixa um carro para correr numa cidade cheia de quebra-mola, também não adianta muito. Então, é só algumas questões que eu estou levantando aqui para você ir pensando que mecânica dos fluidos, na verdade, está no seu dia a dia. Né? A gente vai ver na próxima aula, por exemplo, vários exemplinhos de coisas que você sabe intuitivamente que é mecânica dos fluidos, você já sabe, mas você não sabe que sabe. E a partir de agora você vai saber o conceito. Vai poder se amostrar bem muito, se exibir bem muito dentro de casa, porque já sabe do conceito e as pessoas em casa vai fazer a mesma coisa com as pessoas dentro de casa. Você também sabe, seu pai, sua mãe sabe, seus irmãos sabem, mas não sabiam que sabem. Ok? Outra coisa também que é bastante estudado por mecânica dos fluidos são máquinas de conversão de energia, turbinas, compressores, bombas. O que são esses equipamentos? Uma bomba nada mais é do que um equipamento. Quem já foi em casa de praia aqui, quase todas as casas de praia funcionam como? Você tem um poço,
uma bomba que joga água lá para a caixa d'água. A bomba nada mais é do que um equipamento que retira energia da rua, né, do sistema, fornece essa energia para jogar a água para cima. Então, a bomba é um equipamento que retira energia do sistema e fornece energia para o fluido. A turbina faz o processo inverso. Ela retira a energia do movimento do fluido, por exemplo, na usina hidrelétrica, ela retira energia, como está na foto aí, retira energia do fluido, pelo movimento do fluido, né? E fornece energia elétrica. O compressor fornece energia do sistema para aumentar a pressão de um gás. Ok? Na área dos esportes, a mecânica dos fluidos é bastante influente. Certo? Por exemplo, a roupa que um atleta utiliza no atletismo, no basquete, no voleibol, no futebol, ela evoluiu ao longo do tempo de acordo com os estudos de mecânica dos fluidos. Não é à toa que os atletas utilizam essas roupas que vocês estão vendo aí. Elas dão as melhores condições aerodinâmicas para que eles possam alcançar os melhores resultados nas competições. Né? Se vocês acompanham a evolução das roupas no esporte, vocês vão ver que elas seguem também a evolução dos tempos no atletismo, no ciclismo, a posição que um atleta de ciclismo se movimenta na bicicleta. Se você observar corridas de bicicleta, vocês vão ver que em equipe os ciclistas eles se posicionam um enfileirado atrás do outro da mesma equipe, exatamente para diminuir o arrasto sobre a equipe. Se você tiver vários atletas, né, lado a lado, você aumenta o arrasto. Quando eles estão em fila indiana, o arrasto diminui, então a velocidade deles aumenta. O cansaço deles diminui quando eles estão em fila indiana. Atletas de natação que raspam todos os pelos do corpo para diminuir a viscosidade entre ele e a água, o atrito, diminuir a tensão de cisalhamento entre ele e a água e aumentar a velocidade, diminuindo os tempos que eles alcançam dentro d'água, certo? Isso, assim, não são as únicas coisas que fazem evoluir o tempo, mas, por exemplo, só uma curiosidade, esse nado que vocês estão vendo aí é o estilo nado peito, né? O nado peito ele foi criado oficialmente na Olimpíada de 1976, certo? Em 1972 não existiu o nado peito, né? Ou, desculpa, esse é o nado borboleta. Eu estou já adiantando a história. Até 72 só existiu o nado crawl, né? Considerado nado crawl livre, o nado costas e o nado peito. Em 1972, a equipe da Alemanha Oriental feminina nadou todas as provas de nado peito dessa forma aí, que era o nado borboleta. Por quê? O nado peito exigia apenas que você colocasse o peito para fora durante o nado. E o nado borboleta faz a mesma coisa, só que o nado borboleta é muito mais rápido que o nado peito. Aconteceu que as alemãs orientais bateram todos os recordes mundiais na época, né? E ganharam todas as medalhas de ouro com essa metodologia. Elas não descumpriram a regra, né? Mas elas descobriram isso como? Através de um estudo de mecânica dos fluidos. Elas descobriram que diminuía a viscosidade quando essa parte do corpo saía da água, os braços, né? Ganhava mais impulso, mais velocidade. Então, foi um estudo feito por físicos lá na Alemanha Oriental que descobriu que isso poderia ser feito sem descumprir as regras, certo? O esporte ele foi muito influenciado. Por exemplo, em 1957, a equipe da Rússia de futebol, a União Soviética, né, é imbatível. Até 1958, ninguém conseguia vencer a União Soviética no futebol. Aí, por quê? Porque os físicos da União Soviética estabeleceram uma forma de jogar baseada em princípios físicos que ninguém conseguia derrotar a União Soviética. Até que a seleção brasileira, em 1958, conseguiu derrotar a União Soviética exatamente usando princípios não físicos, que era a única coisa que eles não poderiam imaginar. Né? Então, Pelé e companhia usaram tudo que não era lógico. Então, o que era lógico não poderia derrotar a União Soviética.
Daí surgiu a coisa da magia do futebol. A partir daí se disse o seguinte: o que não é lógico pode ser usado para derrotar o que é lógico. E aí, durante muito tempo, isso vigorou, mas agora a lógica está imperando de novo no futebol. Né? Bom, vamos em frente. Só para você, isso são observações, né, ao longo da evolução dos esportes. Outra área importante também é a parte da biomecânica, né? Tanto o sistema respiratório, circulatório, urinário funcionam à base de mecânica dos fluidos. O sistema respiratório nada mais é do que um grande fluxo de gases, né? O sistema circulatório um grande fluxo de um líquido extremamente complexo, um líquido viscoelástico, que é o sangue, porque ele nem é totalmente líquido, nem é sólido, ele é viscoelástico, ele tem comportamento viscoso e elástico, ou seja, meio sólido e meio fluido, certo? E o sistema urinário, que é um sistema que expele, né, muitos materiais sólidos, mas dissolvidos em um sistema líquido. Okay? Estudos ambientais diversos de poluição do solo, poluição atmosférica, qualidade da água, qualidade do ar, qualidade do solo, integridade de barragens, né? Esses acidentes em Brumadinho, Mariana, todos eles são problemas de projeto. Na verdade, não de projeto. O projeto foi bem feito. O problema é que ali extrapolaram o projeto. Então, por exemplo, o projeto permitia que a barragem tivesse 2 metros. Em Brumadinho já estava com quase 6, né? Então, são problemas de não obediência ao projeto. A gente vai aprender aqui como projetar barragens, né? Ainda nessa primeira unidade. Então, assim, o escopo da mecânica dos fluidos envolve o quê? Toda a base onde o estudo envolve um fenômeno que tem um fluido, seja ele o objeto de estudo ou o projeto em que o fluido vai ser utilizado por um objeto. Uma bomba, uma turbina, um compressor e assim por diante, certo? E para isso a gente precisa saber o que é um fluido, ok? Bom, não é muito difícil, essas coisas são meio intuitivas, né? O que é um fluido e o que é um sólido. A gente sabe o que é um sólido. E um fluido é tudo que é líquido, gasoso ou vapor. Mas e a definição? É o seguinte: imagine que eu vou pegar esse copinho aqui e vou aplicar uma força para empurrar esse copo. É como se eu estivesse empurrando um carro, certo? Se eu vou empurrar isso aqui, ó, essa força que eu estou aplicando aqui, ela é normal. Ela tem um ângulo normal, 90 graus, certo? Ó, 90 graus em relação a essa superfície. Ok? Então, estou aplicando essa força é normal. Mas eu também posso aplicar uma força deslizando aqui, ó, na superfície. Se você tiver aí na sua casa em cima de uma mesa, por exemplo, passe a mão em cima da mesa que você está, né? Você vai ver deslizando. Tente, imagine agora você tentar fazer essa mesa se mover desse jeito, passando a mão em cima dessa mesa, né? Tem uma paradinha se você tiver numa mesa, se não tiver numa mesa, vá na mesa da sua cozinha aí, por exemplo, tente fazer a mesa da cozinha se movimentar só passando a mão em cima dela assim. Você vai ver que você vai precisar fazer uma força muito grande, o atrito tem que ser muito grande para fazer a mesa se movimentar, não é verdade? Agora imagine você estar naquele dia de descanso, sentado na beira de uma piscina, e aí passa a mão na água. O que é que vai acontecer? Não vale dizer que vai molhar a mão. Certo? Eu quero saber o que vai acontecer com a água. Vai se deformar? Ela não vai ter movimento? Você precisa fazer muita força para ela se movimentar? Aí vai depender da quantidade de fluido, né? Não, mas qualquer movimento. Ah, não, não vai precisar de muita força. Qualquer movimento. Você dá um toquezinho, ela vai movimentar, não vai? Você não vai movimentar a piscina, mas vai movimentar um pouco dessa água. Não é verdade? O que eu estou querendo dizer a vocês aqui é o seguinte: num sólido, essa tensão que é cisalhante, tangencial,
No máximo que pode acontecer, se você fizer no seu braço, você vai perceber isso. Você vai deformar como se fosse um elástico, uma borracha. Mas quando você tirar, ela volta para o lugar. Faça aí no seu braço. Você vai deformar e ele vai voltar para o lugar. Deformar e voltar para o lugar. Mas se você fizer isso na água, você deforma a água e ela continua se movimentando. Essa é a diferença básica entre um sólido e um fluido. Quando você aplica uma força cisalhante sobre um sólido, ele se deforma elasticamente, como uma borracha, e depois que você tira essa força, ele volta para a posição inicial, a não ser que ele se quebre. Certo? Já no fluido, quando você aplica essa força, ele se deforma continuamente, ou seja, ele passa a escoar. Certo? Então, o fluido é uma substância que se deforma continuamente quando você aplica uma tensão cisalhante, tangencial. Perfeito? É simples assim. Um fluido é uma substância capaz de escoar. Mas muito cuidado, porque eu perguntei uma vez numa turma o que é um fluido e a pessoa respondeu que era um sólido que é capaz de escoar. Não pode. Fluido é fluido e sólido é sólido. Certo? Então, tenha muito cuidado para não responder essa coisa desse jeito. Fluido é uma substância que é capaz de escoar quando aplicada a uma tensão de cisalhamento, uma tensão tangencial. Muito cuidado, tem que ser tangencial, porque se for normal, o sólido também se movimenta. Né? Empurrar um carro, ele vai se movimentar. Ok? A não ser que a tensão tangencial pode elasticamente deformar um sólido, mas ele volta à posição original. No sólido, ele se deforma continuamente. E ele só para de se deformar, o fluido, porque existe uma propriedade que é o atrito do fluido, que é chamado de viscosidade, a gente vai ver terça-feira. Certo? Mas essa propriedade, ela é característica de um fluido com relação a outro fluido ou de um fluido com relação a um sólido. Se não tiver um outro material, ele não se caracteriza. Por exemplo, uns fluidos sozinhos no espaço não tem isso. Então, aqueles filmes que você vê o cara pegar uma partícula de fluido, jogar no espaço e ele se movimentar sem parar, é desse jeito mesmo. A única coisa que alguns filmes fazem errado é que a partícula fica inteirinha, né? Mas no espaço, como não tem pressão, é vácuo, a tendência é que essa partícula se expanda infinitamente. Alguns filmes mostram isso bem direitinho. A partícula vai se expandindo infinitamente com velocidade constante. Certo? Ok? Alguma dúvida sobre definição de fluido? Estou dizendo por quê? Porque vai ter mais uns 2 ou 3 slides aqui, mas é só dizendo isso que eu já acabei de dizer. Você imagina um sólido ou um fluido, aplica uma força cisalhante. No caso do fluido, ele vai se deformar continuamente. No caso do sólido, ele se deforma de forma elástica e depois volta para a posição original. Licença aqui, pessoal. Amor, você pega água para mim? Tem aqui um copo. A diferença básica entre líquidos e gases é que o líquido ele admite superfície livre. Então, se você começar a colocar um determinado volume, por exemplo, 10 ml num copo, ele vai ocupar 10 ml e vai deixar uma superfície livre. Isso chama-se admitir superfície livre. E ele é difícil de comprimir. Se você colocar um determinado volume de líquido dentro de uma seringa, fechar a ponta da seringa e tentar comprimir, você vai ter dificuldade de diminuir esse volume. Já o gás é o contrário. O gás, se eu pegar 10 ml de gás e colocar numa sala com 10 mil litros, ele vai se expandir ocupando esses 10 mil litros. E se eu colocar esse volume dentro de uma seringa, fechar a ponta da seringa e tentar empurrar a seringa, ela vai diminuir esse volume, né, até o máximo que eu consigo comprimir. Então, os gases podem ser comprimidos e não admitem superfície livre. Os líquidos admitem superfície livre e têm dificuldade de compressão. Certo? Algumas equações básicas a gente vai ver principalmente na segunda unidade, certo? Mas já vou falar delas aqui rapidinho, dizer quais são. São necessárias para estudar a mecânica dos fluidos. Conservação da massa a gente vai ver bastante aqui, certo?
Segundo a lei do movimento de Newton, assim, vocês vão enjoar de ver aqui, na segunda unidade. A primeira lei da termodinâmica, eu vou falar dela e vou fazer um ou dois exercícios aqui para vocês entenderem como é que funciona e tal. Mas vocês vão ter ela, principalmente quem for estudar termodinâmica nos cursos de engenharia, quem for para engenharia. O princípio da quantidade de movimento angular, eu vou mostrar para vocês a equação, mas não vou resolver exercício com ela, certo? Mas quem for para fluidos 2, por exemplo, vai ter que resolver. Segunda lei da termodinâmica também vou mostrar, mas não vou resolver exercício com ela aqui, certo? Porque elas vêm a mesma resolução, chamada teorema de transporte de Reynolds. Algumas definições. Sistema. O sistema é uma quantidade de massa fixa, identificável, certo? Então, aqui eu estou falando, essa quantidade é separada por fronteiras que você escolhe como objeto de estudo, que podem ser variáveis. Então, veja só. Quando eu falo de sistema, eu estou falando de uma quantidade de matéria. Estou falando, por exemplo, de 1.000 litros de água. Não importa se vai estar numa caixa d'água de 10.000 litros ou numa caixa d'água de 1.000 litros. Estou falando de 1.000 litros de água. Eu estou pensando aqui numa certa quantidade de fluido. Então, quando eu falo em sistema, eu falo num fluido específico. Estou falando numa quantidade de... Pode ser uma partícula ou pode ser um volume definido, uma massa definida daquele fluido, certo? As fronteiras podem ser físicas definidas ou imaginárias. E não existe fluxo de massa através das fronteiras, certo? Tudo que for externo ao sistema é chamado de vizinhança. E dependendo do tipo de sistema, existe um tipo de interação entre eles. Esses tipos de interação podem ser aberto, quando permite troca de energia e massa através de suas fronteiras. Pode ser fechado, quando permite troca de calor e energia, trabalho, através de suas fronteiras, mas não de massa. E isolado, quando não permitir nenhum tipo de troca de calor ou de massa, certo? O volume de controle, por sua vez, é um volume definido no espaço, certo? É uma região definida no espaço. Então, agora eu estou pensando num objeto específico, uma válvula, uma torneira, um T, né? Estou pensando num joelho, estou pensando num objeto definido no espaço, certo? Podem existir fluxos mássicos através de suas fronteiras e sua superfície pode ser imaginária ou física e é delimitada pela superfície de controle. Então, por exemplo, um exemplo bem fácil de entender sobre o volume de controle é o circular. O circular está lá, fisicamente eu sei o que é o circular, entram pessoas, saem pessoas, tem aquele fluxo, né? Então, aqui eu estou entendendo bem o que é o volume de controle. Ele está definido, é aquele volume definido pelo ônibus, fluxo de massa entrando e saindo, mas o volume está definido no espaço. Ele é arbitrário. Vocês sabem o significado da palavra arbitrário? Né? Muita gente fala, volume arbitrário. Isso é uma definição arbitrária, não sabe o que significa. Arbitrar significa definir. Certo? Volume arbitrário. Alguém define. Você define que o volume arbitrário é esse. O volume que eu defino é esse. É o circular todo. Certo? Então, arbitrário é que você não usou um critério seu. Certo? Ele pode ser baseado em regras anteriores? Pode. Mas foi você quem arbitrou. Daí vem a palavra árbitro, juiz. Certo? O volume de controle ele pode ser fixo ou variável, pode ter uma fronteira móvel, por exemplo, aquele exemplo da seringa que eu falei para vocês. Né? Veja, meu volume de controle na seringa ele pode mudar. Né? Pode mudar. Certo? A superfície de controle é a superfície que envolve o volume. Então, por exemplo, se eu fizesse um desenho do ônibus, a parte do ônibus que desenha externamente o ônibus é a minha superfície de controle. E o volume é tudo, inclusive a parte interna do ônibus.
certo? Uma caixa d'água. Todo o cilindro, inclusive a parte interna, é o volume. O desenho externo, a lata, né, seria minha caixa d'água, certo? Os métodos de análise. Os métodos de análise podem ser euleriano e lagrangiano, certo? Bem rapidamente isso aqui. Na mecânica básica, a gente usa muito o diagrama de corpo livre. Força para cima, força para baixo, etc. Em mecânica dos fluidos, a gente usa sempre ou sistema ou volume de controle. Quando usar sistema, eu vou usar uma equação diferencial. Quando usar volume de controle, eu vou usar uma equação integral. Vixe, professor, vai resolver a equação diferencial e a equação integral? Vai. Essa é uma disciplina que resolve tanto a equação diferencial quanto a equação integral, certo? Mas vocês vão ver como vocês são inteligentes, porque a equação diferencial mais difícil que existe é a equação de Navier-Stokes, e ela está aqui em mecânica dos fluidos. E vocês vão resolver ela de olho fechado, certo? Então, os métodos de análise, fazendo uma comparação. Em termodinâmica, o que eu chamo de sistema fechado está relacionado com uma massa fixa identificável. Em fluidos, é o sistema. O que eu chamo em termodinâmica de sistema aberto, em fluidos, é o volume de controle, que está relacionado com o volume definido no espaço. Certo? As leis mais importantes para a termodinâmica são a conservação da massa e as leis da termodinâmica, primeira e segunda lei. Enquanto que para a mecânica dos fluidos é a conservação da massa e a lei de movimento de Newton, a segunda lei. Certo? O enfoque em termodinâmica é energia. O enfoque em fluidos é força e movimento. Na verdade, minha gente, na indústria, a indústria se movimenta através, assim, a indústria funciona através de termodinâmica combinada com mecânica dos fluidos. Tudo que você vai fazer na indústria, você estuda termodinâmica combinado com mecânica dos fluidos, termodinâmica combinado com mecânica dos fluidos, e assim por diante. Certo? Quando o referencial for lagrangiano, veja, é só uma questão de você saber a nomenclatura. Lagrangiano é quando você tem facilidade de acompanhar o movimento de uma determinada partícula ou de um conjunto de partículas. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu quero acompanhar, por exemplo, uma partícula de contaminante numa determinada água subterrânea. Aí eu marco esse contaminante, ou então marco com um marcador radioativo e acompanho. Essa marcação vai me permitir acompanhar o fluido, não é? Como eu consigo acompanhar o fluido, eu vou resolver uma massa identificável. Então, eu vou resolver uma equação diferencial. Certo? Então, o meu sistema é lagrangiano. Quando eu não consigo acompanhar o fluido, eu quero acompanhar, na verdade, um objeto, o que está acontecendo numa válvula, numa bomba, numa turbina, né? Numa usina. Aí eu já quero resolver é a quantidade de material que está passando. Aí eu vou fazer uma equação integral. Aí o meu referencial é euleriano. Então, lagrangiano, equação diferencial. Euleriano, equação integral. Certo? Quando eu tiver uma massa fixa e identificável, eu vou usar uma formulação por sistemas. Meu referencial vai ser lagrangiano. E eu vou usar uma equação diferencial seguindo uma partícula ou um conjunto de partículas ao longo do escoamento. Quando eu escolher um volume arbitrário no espaço, onde o fluido está escoando, eu vou usar uma formulação por volume de controle, meu referencial vai ser euleriano, vou resolver uma equação integral e baseada nas propriedades do escoamento como função de x, y, z e do tempo. Que propriedades são essas? Densidade, viscosidade, velocidade e assim por diante. Ok? E com isso, a gente encerra a aula de hoje, porque aí semana que vem, terça-feira, eu vou entrar nos conceitos fundamentais, falar sobre propriedades de fluidos, etc, etc. Alguma dúvida? Por favor, leiam os conteúdos, tem lá na, né, a aula texto, leiam, tragam as dúvidas, certo?
Assim que der, eu vou colocar essas aulas em vídeo para vocês. Esse iniciozinho é só para a gente dar uma acordada mesmo. E a partir da semana que vem já vai dar para resolver exercício, ok? Bom final de semana. Vamos começar a pegar no tranco de novo aí e vamos ter um semestre muito tranquilo e abençoado, se Deus quiser. Bom final de semana. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite.